A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos à TV Manaim, emissora da Igreja Cristã Maranata. Estamos aqui mais uma vez para transmitir o programa Diaconato, onde estamos com assuntos muito importantes para a vida do diaconato, o seu serviço, a forma como ele deve agir e ainda, acima de tudo, a oportunidade de viver nessa obra como forma de vida, servindo a esse Deus maravilhoso. Está conosco aqui pastor Jonas, pastor Macedo, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, meus companheiros, paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo e participando conosco desse momento especial. Paz do Senhor, pastor Jonas, paz do Senhor, pastor Marcelo. Cumprimento também a todos que nos acompanham nesta transmissão com a paz do Senhor. Amém. Esse, para nós, é um momento muito especial onde iremos tratar um assunto aqui muito importante para nós, que fala sobre a importância do obreiro, do diácono e até mesmo o servo de Deus, viver uma intimidade com Deus. Quando falamos em intimidade, nós falamos de algo próximo, de se aproximar de alguém, de viver uma proximidade de tal forma que possamos ouvi-lo e ele nos ouvir. E esse assunto agora está relacionado a uma intimidade não com o homem, mas uma intimidade com o nosso Deus. O Deus da nossa vida, o Deus que nos ouve, o Deus que não está longe de nós, mas um Deus que está próximo de nós. E para isso nós vamos ter uma introdução, onde contaremos aqui com o pastor Jonas, que estará dando uma pequena introdução sobre esse assunto importante, intimidade com Deus. Pois bem, irmãos, nós vamos ter como base o texto que está na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, a primeira parte, que diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Nós gostaríamos de deixar aqui, nesse início, que a importância, nós estamos tratando desse assunto de diaconato, e os irmãos observem, todos podem observar, que a nossa preocupação primeira aqui é de dar uma base, de que foi, como é que surgiu o diaconato, foi dado isso aqui, e estamos muito focados numa parte que é essencial, que é a parte espiritual, porque entendemos que se o espiritual estiver bom, nós vamos conseguir governar ou gerenciar a parte material. Por isso, esse momento, esse tema de intimidade com Deus, ele é tão importante para o nosso serviço, o nosso ministério, a nossa vivência como servos, e faz parte também essa intimidade de uma coisa interessante, que é o processo da salvação. Por isso que a palavra aqui diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Se os irmãos observar o texto em si, ele fala de um momento de uma purificação. Então, quanto mais próximos do Senhor, mais do Senhor nós vamos ter em nós, mais características do Senhor nós vamos ter na nossa vida e no nosso serviço, no nosso trabalho, no dia a dia da igreja, que é assim, tão importante para esse momento onde o Senhor está preparando um povo, uma igreja que vai morar na eternidade. Então, essa intimidade, ela se dá de várias maneiras, nós temos várias formas, e uma forma que é importantíssima, que vai ser bem tratada aqui também, que é algo que é maravilhoso, que é a oração, a conversa com Deus, essa intimidade com o Senhor, de ouvi-lo, de a gente falar com ele nos responder. Então, é uma coisa assim que é diferente e independe de onde você está, de onde nós estivermos. A oração, ela tem um poder, ela é maravilhosa e ela sobe para a eternidade do Senhor, sobe para o trono da glória do Senhor. Então, é algo assim, muito importante, esse tema que nós precisamos ter nas nossas vidas, que é a intimidade com Deus. É interessante, companheiros, que o texto fala assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, é uma aproximação. Então, quando eu falo em chegar, é se aproximar. O homem não pode estar, nessa hora, distante de Deus. O texto nos chama a atenção para que nós, servos de Deus, obreiros, possamos
nos achegar a Ele. De que forma seria essa, pastor Macedo? Uma das formas, pastor Marcelo, de nos aproximarmos, de termos essa relação de intimidade com Deus, se dá através do exercício do nosso sacerdócio universal do crente, né? Quando nós temos acesso à presença do Senhor, através da oração, através do clamor, através da busca pelas madrugadas, né? Estamos nos referindo aqui a essa intimidade. Essa tem sido a nossa experiência da obra que o Espírito Santo tem realizado no nosso meio. Essa tem sido a nossa experiência. A nossa intimidade com o Senhor é algo que nós adquirimos através da nossa entrega, da nossa dedicação, da nossa busca ao Senhor. Quanto mais próximos de Deus, mais íntimos nos tornamos dele. E ele revela a nós os seus segredos. Os segredos do Senhor são revelados àqueles que são próximos dele, são íntimos dele, né? Assim como também nós fazemos as nossas confissões, as nossas confidências, às pessoas que são íntimas nossas. Sobretudo, somos íntimos de Deus, precisamos ser íntimos de Deus, né? E tê-lo sempre próximo, e nós estarmos sempre próximos dele. Então nós temos recursos, pastor, os recursos da graça, né? A oração, o louvor, a meditação. A gente vai discorrer um pouco mais sobre cada tema desse aqui, a oração, o louvor, a madrugada, né? Nós temos o jejum, são meios que nós temos para nos aproximarmos e nos tornarmos cada dia mais íntimos de Deus. É interessante que vocês introduziram aqui a oração, né? Então, o servo de Deus, né, companheiros, ele precisa ter uma intimidade com Deus. E a oração é uma forma de você estreitar o seu relacionamento com Deus. A palavra, quando você pega a Bíblia tem referências extraordinárias de homens que estreitaram esse relacionamento com Deus, tinha uma intimidade com Deus, tinha o seu momento de estar com Deus. A exemplo de Daniel, 3 vezes orava ao Senhor. Que coisa maravilhosa! É o servo de Deus que tem essa intimidade e que não deixa de conversar com Deus. Você conversa com Deus a todo momento. Você está dentro do seu quarto, você está conversando com Deus. Você está no seu trabalho, você está conversando com Deus. Você está dirigindo o seu carro, você está conversando com Deus. Porque Deus, Ele é o seu companheiro, o seu amigo, é o seu Senhor, que não está distante de você, mas que você está vivendo uma intimidade com aquele que está pronto a te ouvir. Como diz a palavra de Deus, o guarda de Israel não tosquenejará. Então, ele não tosqueneja, ele não dorme. Quando você está dormindo, ele está guardando a sua vida ali. Quando você ora, ele está atento à sua oração. Porque 24 horas, o Senhor, aquele que é íntimo de você, que você é íntimo dele, por isso que a palavra diz assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não é isso, pastor Jonas? É interessante, né, essa ação, né, essa parte de nós, né, se aproximar de Deus, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, é algo que vai partir de nós, né? E eu lembro aqui um texto, né, lá o Salmo 73, 28, os homens dizem, mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Glória a Deus, muito Pus bom na palavra. minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Escolha, então, irmãos, né? Isso foi uma escolha do salmista, então, observa bem, né? É bom, tem coisa melhor. Né? Ele fez a citação, você está no carro, você está conversando com Deus. Irmãos, tem aqueles momentos que a gente vive de intimidade, né? Quando você está conversando com Deus, você está ali dentro, às vezes, você está dentro de uma lotação de um ônibus. Você está ali conversando com o Senhor, as coisas estão acontecendo, mas você está numa comunhão e o Senhor começa a se revelar. E interessante aqui, para anunciar todas as tuas obras. Então, é o nosso serviço, é o nosso ministério, é o nosso diaconato, né? É o nosso trabalho como grupo de louvor, como instrumentista, é o trabalho na obra. Então, essa intimidade, é se aproximar de Deus, é chegar a Ele. Né? Quando a gente vai exercitar o nosso trabalho, é diferente. E nós estamos aqui, nós estamos tratando aqui simplesmente de cargo de função, simplesmente. Nós estamos tratando de algo que é maravilhoso, que é cuidar de almas, é preparar uma igreja para o arrebatamento, né? E nos prepararmos também para esse encontro com o Senhor. Por isso que
os recursos que o Senhor tem nos dado, né, nessa hora, dessa intimidade, ter intimidade com Deus, é muito importante, é a base para nós, para a nossa caminhada, para o nosso serviço, para o nosso exercício, para o trabalho na obra do Espírito Santo de Deus, e é de suma importância, e tudo parte, né, dessa intimidade com o Senhor. E o Senhor nos fala, onde estivermos, né, o Senhor não vai deixar de falar, ele nunca deixou de falar. Uma certa vez, a irmã, ela entregou um assunto, né, às professoras, e ela diz o seguinte: Deus fala, né? Deus criou a boca, criou os ouvidos, criou tudo, né? Ele criou a boca para o homem falar e ele vai se calar? Nunca se calou, sempre falou e vai continuar falando, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia deixa vários registros, né, de homens extraordinários que viveram experiências profundas com essa intimidade com Deus, né? A Bíblia nos diz que Moisés teve a experiência de falar com Deus face a face. Deus falava com ele face a face. Isso demonstra uma proximidade maravilhosa do Senhor, do homem, do necessitado, do pecador. Um Deus que é misericordioso e longânimo para conosco, né? A Bíblia fala também, registra ali no Novo Testamento, a experiência do apóstolo João, né? Era tão íntimo de Jesus que ele reclinava-se a cabeça sobre o peito de Jesus, né? Então, nós vemos ali a evidências. Enoque andou com Deus. Então, que experiência maravilhosa. E nada, como já dito aqui, a oração é um diálogo, né, nosso para com Deus. É o que estamos fazendo aqui. Estamos aqui discorrendo sobre a palavra, e fazemos isso com o Senhor, com o nosso Deus, através das orações. A oração nos traz essa proximidade, nos torna conhecidos de Deus, e nós o conhecemos cada vez mais na sua essência, porque conversamos com Ele através da oração e nós vemos o resultado da nossa oração através das respostas do Senhor. E isso cada vez mais estreita essa relação nossa espiritual com Deus. O Vilela fez uma citação de Daniel, eu achei interessante, né? Ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, né? E os irmãos observam que a palavra, quando você pega lá, vai dizer que assim, ele acompanhava a profecia, ele estava acompanhando os acontecimentos, ele tinha uma definição na sua vida que era diferente de todos, né? Ele e os seus companheiros, e ele acompanhava as profecias, o que estava acontecendo, em tudo. Então, quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente tem um propósito ali, o Senhor, ele vai revelando seus mistérios às nossas vidas, para a nossa caminhada. Não é para ninguém ficar sabido nada, mas é para a nossa caminhada, é para estruturar a nossa vida, para termos condições, né, de aconselhar e cuidar de outros. E um outro ponto interessante é que o Senhor, ele ouve as nossas orações de qualquer ponto, né? Lembramos do profeta Jonas, né? Jonas, né, lá no ventre, né, das entranhas do peixe, ele orou e o Senhor o atendeu, o Senhor ouviu a oração dele. Agora, um ponto interessante, Jonas estava numa situação de desobediência àquilo que o Senhor tinha designado para ele. Então, há sempre oportunidade, nunca desista, né? Ora, fala com Deus, né? Ainda que esteja lá no fundo, né, na situação, ora, peça o Senhor uma bênção, porque o Senhor quer nos colocar num ponto, né, que é a obra do Espírito Santo, que é aquilo que o Senhor nos chamou, para aquilo que o Senhor nos chamou e designou, né, e nos ordenou para cumprirmos na sua obra, na sua presença, e que é muito bom, né, sermos usados nas mãos do Senhor. Então, nós aqui entendemos que a oração é muito importante e temos também um outro item, não é, que o obreiro, o diácono em si, né, o servo que queira se aproximar mais de Deus, que viver uma intimidade com Deus, é o jejum. Não é? O jejum também é muito importante, porque ali você está se consagrando ao Senhor, você está mostrando ao Senhor que você ali está se reservando um momento daquilo que você tem uma necessidade. O jejum é uma coisa especial, né? Vou dizer assim, um café da manhã. Quem não gosta do café da manhã? O café da manhã
é a primeira refeição do dia ali que eu gosto muito, né? Então, aquele momento ali, você está deixando de lado aquilo que você gosta, que você tanto almeja, para você agora se reservar ao seu amigo fiel. Muito Então, bom. você está consagrando a sua vida, você está buscando ao Senhor para que você tenha mais uma intimidade com Deus. Você está se reservando aquele tempo ali, porque o jejum está nesse aspecto também. O obreiro precisa jejuar. Às vezes está com um problema na igreja, num grupo de assistência. Às vezes está auxiliando o pastor com um assunto, o Senhor revela no jejum, ele vai ali se consagrar ao Senhor para que o Senhor revele, Senhor, sobre esse assunto, como é que eu vou tratar com aquela irmã? Senhor, como é que eu vou tratar com o meu grupo de assistência? Senhor, eu vou fazer um jejum. Isso é se aproximar, é ter intimidade com Deus, porque quando nós jejuamos, quando estamos orando ali, Deus ele vai ouvir a nossa oração, ele vai se sensibilizar. Não é verdade? É um dos itens importantes também. Exatamente. E temos um exemplo muito bom na palavra, na Bíblia, né, pastor Marcelo, dentro disso que você comentou aqui sobre a questão do jejum. Neemias, quando ele faz o preparo ali para a reconstrução dos muros, ele não vai de qualquer jeito para tratar de um assunto tão delicado. A Bíblia nos diz que Neemias fez um período de jejum e madrugada. Então houve um período de consagração. O jejum não é um período de abdicação de alimentação, mas é um período que consagramos a nossa vida à oração, a este momento de intimidade com o Senhor. E nós, como obreiros nesta obra que o Espírito Santo nos tem comissionado, o diácono, é importante ter conhecimento, ter experiências com os recursos da graça, né? Chamamos com os meios de graça, com o jejum. Né? Quando você, como disse o pastor Marcelo, né? Você abre mão ali de uma refeição que você gosta, né? É o café da manhã, para poder consagrar um período de oração ao Senhor por um propósito de uma necessidade que o Espírito Santo revelou, aquilo que é uma necessidade dentro da igreja, e Deus nos honra, como honrou Neemias, né? O Senhor honrou Neemias na fidelidade dele, no propósito dele de jejuar e orar pela manhã, pela madrugada, né? Então nós vemos aí que os recursos da graça, eles são muito eficazes no exercício da nossa instrumentalidade como pastores, como obreiros, como diáconos, né? Então são pontos indispensáveis para a nossa caminhada. Queremos até colocar, a gente não está enumerando aqui, né, os recursos que eles são, né, incontáveis, né? A gente está fazendo a citação de alguns, né, que a gente faz uso muito deles, e quando fala da consagração aí, como já foi dito aqui, não é abstinência só de alimentos, né? É aquele momento de oração, é um momento de leitura à palavra, né? Quanto mais, né, nós entramos na palavra, na leitura, mais vamos conhecer do Senhor, o Senhor vai nos revelar, né, os mistérios. Foi falado também a respeito, né, de situações que a gente precisa, né, da direção do Senhor, porque o nosso governo na obra, o nosso serviço na obra, o principal, a direção é do Espírito Santo, então nós necessitamos disso. Então é super importante, né, esse detalhe, né, que é essa intimidade, os recursos, que são vários, né, que o Senhor tem nos dado, e à medida da intimidade, o Senhor também ele vai nos revelar aquilo que Ele quer. Esses dias é uma situação difícil, né? A gente tinha orado com a irmã, né, várias vezes, e ela sempre buscando o Senhor. Teve um dia que o Senhor deu uma revelação. O Senhor disse: eu quero de você o louvor, né? E foi através do louvor que o Senhor deu a vitória a ela, numa situação assim, muito difícil que ela estava enfrentando, né? E a gente tem, né, alguns exemplos na palavra também. Foi o caso de Josafá naquela situação, né? Vamos preparar o exército, orou, jejuou, madrugou, rasgou, né, as vestes, botou diante do Senhor. Aí na hora do combate, o Senhor tira os combatentes, tira os guerreiros, bota o grupo de louvor lá na frente, né, e vão cantar um louvor. E o louvor que foi cantado é: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o Senhor, se encarregou de dar a vitória. Então nós trabalhamos assim e voltamos a dizer: o espiritual governa o material, né? Então, o nosso serviço na obra, o nosso ministério na obra, precisamos ter essa intimidade com o Senhor para estarmos cheios do Espírito Santo. Foi um tema também que foi bem, né, discorrido aqui.
e é importante para a nossa caminhada e para o crescimento nosso espiritualmente e a vida da igreja, né? E os cuidados para com a igreja, que não tem ninguém que sabe melhor a necessidade da igreja do que aquele que é o dono dela, que é o nosso Senhor. Isso. E lembrar, né? A intimidade com Deus é uma intimidade pessoal. Então, viva e seja um homem de oração, um homem que vive nas madrugadas orando a Deus, buscando ao Senhor, jejuando, tendo e reservando um momento para a leitura da palavra. Isso é muito importante. O obreiro precisa ter o seu momento de ler a palavra, de se aprofundar, de orar a Deus para que a palavra ela possa encher o coração e que você possa ter uma intimidade profunda com a palavra de Deus. Então não deixe de reservar esses momentos que são especiais na vida do servo de Deus. Estamos chegando aqui ao final desse tema tão importante, intimidade com Deus, para que você possa ser um homem, um servo de Deus, um diácono, que possa ser bem visto dentro da sua igreja, aonde você estiver, no seu grupo de assistência, lá no seu trabalho, porque o servo de Deus é servo em todo lugar. Porque o homem que vive com a intimidade com Deus, ele anda com Deus. Intimidade com Deus é andar com Deus. Então caminhe lado a lado com aquele que te ama, com aquele que te guarda e com aquele que vai estar com você todos os dias. Deus abençoe a todos. Agradecemos aqui a participação dos nossos irmãos que participaram, que estão conosco aqui participando desse momento tão especial. E convidamos a estar conosco mais uma vez no outro episódio, onde estaremos juntos aqui falando sobre esse tema diaconato, que para nós é muito importante. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.